Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês para mais uma divulgação de resultados da AES Tietê Energia. Comigo hoje estão também presentes nosso diretor de planejamento corporativo e relação com investidores, José Simão, assim como os demais diretores da companhia e nossa equipe de RI. Antes de falarmos sobre o resultado do trimestre, gostaria de dividir com vocês um marco importante na história da AES Tietê. No último dia 27 de outubro, comemoramos 20 anos de AES no Brasil. Nossa história começou em 1999, quando passamos de uma empresa estatal para uma companhia de capital aberto. Conquistamos muito desde então, nesse período. Ampliamos nosso portfólio de ativos por meio de aquisição e desenvolvimento de ativos solares e eólicos. Conquistamos novos e importantes clientes com uma nova plataforma de soluções e trabalhamos como protagonistas na evolução do setor elétrico. Hoje, estamos entre as maiores geradoras privadas de energia do país, com 3,3 gigawatts de capacidade instalada e seguimos evoluindo. Gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte dessa história e nos acompanham nessa trajetória de sucesso. Passando para o slide 2, trazemos os principais destaques e conquistas dentro dos nossos pilares estratégicos e que contribuíram para o resultado do terceiro trimestre. Iniciando por crescimento e diversificação, destacamos a entrada em operação completa do Complexo Solar Ouro-Oeste, que já passou a contribuir para o resultado da companhia. O ativo adiciona 144 megawatts de capacidade instalada ao nosso portfólio. Mais detalhes sobre esse feito serão dados mais adiante na apresentação. Na frente de excelência comercial, destacamos o efeito positivo da execução de nossa estratégia comercial para balanceamento do portfólio na margem do período. Como temos destacado ao longo deste ano, a companhia adotou uma série de ações buscando estar sempre protegida da exposição ao mercado de curto prazo. O Simão mostrará em nossos números que, mesmo em um ano bastante atípico, em termos de padrão de chuva, como 2019 vem se mostrando, nosso portfólio se mostra resiliente. Por fim, falando de excelência operacional, reforçamos nossa diligência no controle de custos. Por 8 trimestres consecutivos, mantivemos o patamar de nossas despesas operacionais, mesmo considerando a inflação do período e a adição de novas capacidades ao nosso portfólio. Isso proporcionou uma redução em termos reais de 5%, ex-crescimento. O Simão também dará mais detalhes sobre esse ponto na apresentação do resultado financeiro. Passando para o slide 4, apontamos um grande marco para a história da AES Tietê. Desde o início do desenvolvimento desse projeto, fizemos questão de dividir com todos o avanço das obras. E agora, é com grande satisfação que anunciamos a entrada em operação do Complexo Solar Ouro-Oeste, o segundo ativo solar da companhia, com capacidade instalada de 144 megawatts. A primeira fase conta com 64 megawatts e entrou em operação comercial em agosto deste ano. A planta já vinha operando em teste desde março e agora passa definitivamente a contribuir para nossos resultados. Vale lembrar que a primeira fase está 100% contratada em um PPA de 20 anos. Já a segunda fase do complexo, que agrega mais 75 megawatts ao nosso portfólio, está em operação em teste desde o mês passado, 15 meses antes do início do seu PPA. A energia gerada pelo ativo durante o ano de 2020 será vendida no Mercado Livre a preços superiores ao preço contratado no leilão, cujo suprimento se inicia em janeiro de 2021, garantindo o incremento do retorno do projeto. Entre 2017 e o terceiro TRI de 2019, investimos 582 milhões no complexo, que foi peça fundamental para equacionarmos, junto ao governo do Estado de São Paulo, o atendimento da obrigação da expansão da capacidade instalada. Esse projeto possui retorno real de 2 dígitos, reforçando a diligência na alocação de capital e a visão da companhia em compor seu portfólio com projetos que tenham sinergia e que tragam retornos atrativos para os nossos acionistas. No slide 5, falarei um pouco sobre a estratégia de crescimento da AES Tietê. Como vocês sabem, em outubro anunciamos o fim das negociações para a aquisição do complexo eólico Alto Sertão 3 da Renova. O término da negociação se deu pelo não atendimento das condições precedentes do acordo de aquisição assinado em abril. A mensagem que quero reforçar
é que continuamos engajados em nossa estratégia de crescimento, buscando fontes complementares à hídrica. Para garantir a execução dessa estratégia, temos uma vasta gama de ativos sob análise. Trabalhamos em duas principais frentes de expansão, M&A e Greenfield. Para a frente de M&A, buscamos projetos eólicos no Nordeste brasileiro, região conhecida pelas boas medições de vento, e que permitam o desenvolvimento de clusters para a geração de valor adicional por meio de sinergias operacionais. Buscamos também PPAs de longo prazo que contribuam para o aumento da previsibilidade dos nossos resultados. Na frente de projetos Greenfield, anunciamos no trimestre passado a assinatura do direito de opção de compra de um pipeline eólico no estado da Bahia. Esse pipeline recebeu o nome de Tucano e está localizado em uma região com elevado fator de capacidade e em estágio avançado de desenvolvimento. Hoje, temos garantido acesso a aproximadamente 600 megawatts prontos para construção. Para Greenfield, nosso foco é no desenvolvimento de projetos eólicos e solares e comercialização dessa energia no mercado livre, que traz retornos mais atrativos que o mercado regulado. Passando para o slide 7, apresentamos o resultado do trabalho dedicado em conjunto de nossas equipes comercial e de gestão de energia. 2019 está sendo um ano de períodos de chuva fora da normalidade, com um verão seco e um inverno úmido. E segundo a TCE, marcou o 7º pior ciclo hidrológico já registrado. Como já tratamos em teleconferências anteriores, a estratégia de SAS adotada tem como objetivo equalizar nossos riscos e retorno para 95% do cenário hídrico. A hidrologia atípica, observada no primeiro e segundo trimestre, ficou fora deste intervalo e a estratégia de SAS acabou por reduzir nossa margem comercial no primeiro semestre. No terceiro TRI, um dos principais fatores de sucesso para a mitigação dos efeitos do risco hidrológico foi a capacidade de antecipação de tendência de nossa equipe de inteligência de mercado, que realizou a compra, ainda em 2018, de energia para esse ano, nos protegendo da variação dos preços do mercado spot durante o período seco de 2019. Essa compra, aliada à estratégia de alocação apresentada na parte inferior do gráfico à direita, foram determinantes para garantir o incremento da margem hídrica em 37 milhões de reais, revertendo a redução observada no primeiro semestre do ano. Nosso resultado hídrico cresceu 19% no terceiro TRI de 19, em comparação ao terceiro TRI de 18, soma das estratégias mencionadas e de boa performance dos nossos ativos. Passando para o slide 8, mostramos o perfil atual do nosso portfólio de ativos. Aqui, acho válido destacar a construção de parcerias de longo prazo com grandes clientes nesses 20 anos de história. A FGT entrega soluções personalizadas para as demandas de nossos clientes que formam uma carteira robusta de contratos, mostrada no gráfico à esquerda do slide. No lado direito do slide, falamos um pouco sobre o nível de contratação do nosso portfólio no terceiro TRI de 19. O foco do nosso time comercial é a busca por oportunidades de negócio que aumentem nosso nível de contratação a preços atrativos. Hoje, temos 96% da nossa meta de contratação para o médio prazo alcançado, o que nos coloca em um nível de contratação bastante confortável de 80%. Neste trimestre, vendemos 85 megawatts médio adicionais de energia convencional para o ano de 2021 a 2023. O preço sendo praticado no mercado atualmente para a venda de energia convencional é de aproximadamente R$ 200 por megawatt-hora para 2020, R$ 185 por megawatt-hora para 2021 e R$ 165 por megawatt-hora para 2022. Agora, passo a palavra para o Simão, que falará sobre o resultado financeiro da companhia. Por favor, Simão. Obrigado, Ítalo, e bom dia a todos. A gente abre a sessão do resultado financeiro da FGT com o slide de número 10. Aqui a gente vai ver que o EBITDA do terceiro trimestre de 2019 foi 22% maior que o EBITDA do terceiro trimestre de 2018. Nesse trimestre de 2019, a gente reportou um EBITDA de 254 milhões, enquanto no terceiro trimestre de 2018 o EBITDA reportado foi de 208 milhões. No gráfico em esteira, aqui do slide, a gente apresenta as principais variações do período. Uma das principais razões para o aumento do EBITDA foi o maior resultado hídrico que o Ítalo adiantou na sessão anterior, que gerou um incremento de 37 milhões de reais no EBITDA. Nesse terceiro trimestre, a gente viu um impacto positivo na nossa estratégia comercial,
Fizemos compras de forma antecipada de energia em contratos bilaterais, que acabou reduzindo nosso custo de compra bilateral no trimestre. E também tivemos um resultado mais forte nas vendas bilaterais. O segundo item que explica o crescimento do EBITDA no trimestre é o desempenho do nosso ativo eólico. A gente teve aí um ganho de 21 milhões de reais em EBITDA, em Alto Sertão 2, resultado de dois principais fatores: a boa performance operacional do complexo no período e a redução de gastos com a IEM no ativo. Ainda sobre o ativo eólico, a terceira barra aqui, a coluna do gráfico, mostra o impacto, o evento não recorrente do MCSD de 2018, que gerou naquele ano um impacto positivo de 17 milhões, mas que um evento não recorrente, só aconteceu em 2018, e se deu pela descontratação de parte da energia de Alto Sertão 2 no mercado regulado e a recontratação no mercado livre, com preços mais atrativos. O terceiro driver de crescimento de EBITDA é a entrada em operação dos ativos solares, também adiantados pelo Ítalo aqui com o Guaimbê e Oroeste. Eles contribuíram com 9 milhões de reais nesse trimestre. Tanto o Guaimbê quanto o Oroeste já estão 100% em operação e a segunda fase e última de Oroeste entrou em operação em testes agora no dia 4 de outubro. Ainda nesse slide, um outro ponto que a gente gostaria de destacar aqui é a relevância da redução real do OPEX de cerca de 5%. Isso, a gente está há cerca de 2 anos com o mesmo patamar de custos, mesmo com a inflação acumulada nesses 2 anos de cerca de 8%, e com aumento, com uma adição de capacidade de 300 megawatts no nosso portfólio. Tudo isso confirma a nossa disciplina no controle dos nossos custos operacionais. Passando para o slide número 11, nós vemos o lucro líquido da SGT, que vem com um aumento de 175% versus o terceiro trimestre de 2018. A gente reportou nesse trimestre 97 milhões de reais de lucro contra 35 no terceiro trimestre de 2018. Aqui a gente traz um segundo gráfico de esteira, nesse slide número 11, para dar mais detalhes dessa variação. As principais contribuições para o resultado foram o incremento da margem hídrica e a performance dos nossos ativos solares. Além desses itens de EBITDA que eu mencionei no slide 10, no slide anterior, temos 2 itens financeiros, a liminar GSF e o resultado financeiro. Sobre a liminar GSF, nós vemos um efeito positivo de 20 milhões de reais nesse trimestre. E aqui, o racional por trás disso é que o saldo devedor do GSF é atualizado por IGPM, enquanto que o caixa retido, que é a parte ativa, está aplicado a CDI. E o IGPM, nesse trimestre de 2019, veio inferior ao terceiro trimestre de 2018. Sobre a liminar, pode ser um tema tratado aqui no Q&A, mas ela continua aguardando votação, o projeto de lei que deve resolver esse assunto, continua aguardando votação na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, o que a gente espera que aconteça ainda este ano. Por fim, o resultado financeiro, que é uma das colunas que a gente mostra no slide, está melhor, principalmente pela redução dos encargos de dívida. A gente tem um custo médio de dívida nesse trimestre de 2019, em 9,2%, 7,9%, enquanto que em 2018 o custo equivalente da dívida era 9,2%. Então a gente tem uma redução significativa no custo total da dívida da companhia. Passando para o slide de número 12, nós falamos um pouco sobre a estrutura de capital da SGT. Ao longo desse ano, trabalhamos para recompor o perfil de dívida da companhia, ao mesmo tempo que estamos crescendo e visando sempre uma estrutura ótima de capital. Isso foi possível com a nona emissão de debêntures e com o resgate antecipado de algumas das nossas dívidas que eram as mais caras e com os covenants mais restritivos, conforme a gente abordou nos trimestres anteriores desse mesmo ano de 2019. Esse reperfilamento da dívida acarretou numa redução do custo médio, num prazo mais alongado para o nosso portfólio e com um perfil de covenant mais adequado para uma empresa de crescimento. Hoje, como mencionei, a gente tem uma taxa média de 7,9%, comparada com 9,2% ao ano no terceiro trimestre de 2018. Nosso prazo médio é de 5,5 anos, contra 4,4 em 2018, assim, um pouco mais de um ano a mais de prazo médio. E a gente gostaria de reforçar nesse mesmo slide, que, como vocês podem ver aqui no lado direito do slide, a gente não tem nenhuma amortização relevante nos próximos anos. Isso é consequência também do reperfilamento da dívida que a gente fez agora em 2019. Com isso, eu passo a palavra para o Ítalo para as considerações finais. Obrigado. Obrigado, Simão. Então, só para enfatizar os destaques do terceiro TRI de 2019, foi um terceiro TRI bastante interessante para a empresa. Claro que comemoramos aí 20 anos da SGT no mercado brasileiro
Então, foi um terceiro TRI bastante animador para a companhia, destacando aí a entrada em operação do Complexo Ouro-Oeste, com 144 megawatts, um projeto essencial para o cumprimento, como eu falei, da obrigação da expansão da Tietê no estado de São Paulo, entrada em operação completa e adiantada na questão do seu contrato regulado. O resultado hídrico, fruto aí da inteligência de mercado, trabalhando com previsões, com modelo matemático e com bastante inteligência para garantir aí um aumento de EBITDA de 22%, um controle de custo bastante forte, para que a gente, mesmo crescendo a quantidade de megawatts, a gente manteve esse custo com menos 5% real, isso devido a toda a capacidade da STT em ter uma operação digital, uma operação remota das plantas, e o dividend yield aí de 7,5% da LTM, uma taxa de rendimento anualizada de 133% da taxa Selic. Então, eu acho que gostaria de destacar e abrir para vocês aqui a sessão de perguntas. Estamos à disposição, eu e a equipe da STT, para dúvidas. Obrigado. A primeira pergunta vem do senhor Kaique Vasconcelos, do Banco Safra. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Ítalo, minha pergunta é um pouquinho sobre a estratégia do grupo. Você já mencionou aí bastante no call, sobre os fins aí da negociação de Alto Sertão 3, opção de compra de Tucano, mas eu queria, se pudesse, dar um pouquinho mais de cor, de quais são as novas oportunidades que vocês estão vislumbrando. Se tem alguma coisa no radar no curto prazo, como é que está a estratégia de crescimento. E também, assim, só para deixar claro, por exemplo, se uma eventual privatização da C3EGT também poderia entrar aí no radar. Obrigado. Oi, Kaique. Prazer falar contigo. Olha, como eu mencionei aqui na apresentação, né? A gente tem basicamente aí foco nas duas linhas de trabalho, M&A e Greenfield. M&A, obviamente que a gente busca aí projetos que tragam sinergia operacional ao que a gente já tem hoje, né? Isso é bem, vamos dizer assim, é bem claro, porque você tem como extrair valor dos projetos de M&A, né? E na questão do Greenfield, eu acho que a gente como sendo uma empresa global, a gente tem muitas sinergias aí e capacidade de negociação, principalmente com equipamentos e conhecimento técnico para fazer um melhor layout de projetos solares e eólicos, né? E isso faz com que a gente fique bastante competitivo para entregar produtos para o mercado livre, né? Onde a gente vê projetos com melhor retorno. Vale salientar, Kaique, que a STT ela tem um diferencial que ela consegue aí, com o seu portfólio hídrico, mais um portfólio renovável, fazer um nivelamento, né? uma curva flat ou a curva de acordo com o que o cliente necessita. Por isso que o nosso foco está muito forte no mercado livre, com PPAs de longo prazo. Com a questão você tinha mencionado da privatização, a gente não tem interesse agora de ver essa questão, porque está muito focado em desenvolver o projeto de Tucano, como você mesmo mencionou, e também focar aí nos projetos de M&A que já estão em carteira, que a gente está analisando. Tá joia, obrigado. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ítalo para as considerações finais. Bom, agradeço a todos pela presença no nosso call. De novo, a STT comemora aí seus 20 anos no mercado brasileiro.
e traz aí uma nova pegada de inovação, de soluções para os nossos clientes, e o foco no setor elétrico brasileiro, tentando ajudar nos próximos 20 anos o setor elétrico a crescer e a garantir o crescimento do Brasil. Então, eu queria agradecer a todos e fiquem à vontade para, posterior ao call, fazer perguntas ou dúvidas. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. A teleconferência da AES Tietê Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.